próximo painel vai ser mais baseado, portanto, na parte das identidades não cis, dentro e fora da comunidade LGBTQ. Os intervenientes neste painel vão ser Diogo Rivers, que já esteve aqui anteriormente a falar do Vogue. Tal como mencionado anteriormente, ele é DJ, ativista e performer em Coimbra e pertence ao coletivo BH e à PAD. Teremos também Alexa Santos, que é formada em Serviço Social pela Universidade Católica de Lisboa, em Portugal, e mestra em Género, Sexualidade e Teoria Queer, pela Universidade de Leeds, no Reino Unido. Trabalha em serviço social há mais de 10 anos, sendo ativista pelos direitos de pessoas LGBTI+, e feminista antirracista. Faz parte da direção do Instituto da Mulher Negra em Portugal, da Associação pelos Direitos das Lésbicas Clube SAFO. Integrou recentemente o projeto de investigação no Centro de Estudos da UC, Diversity in Childhood, transformar atitudes face à diversidade de género na infância no contexto europeu. Teremos também Alexandre Rosa, fotógrafo daqui de Aveiro, homem trans, estudou gestão desportiva, mas não exerce de momento, tendo uma empresa de vestuário e sendo fotógrafo. Começou a sua transição há mais ou menos 3 anos atrás, sendo que quem esteve lá a ajudá-lo e a apoiá-lo desde o início foi o Centro GIS. A nível de trabalho, continua com a fotografia com a empresa e trabalha também como DJ em bares noturnos, tendo também o curso de barbeiro. Por fim, teremos a Aurora Rainho, tem 21 anos e é de Aveiro, estudou artes, seguiu para estudos comparatistas na Universidade de Letras de Lisboa, que acabou por não concluir. Entretanto, desenvolveu uma paixão por maquilhagem artística e pela moda e está a pensar seguir por estas áreas. A sua transição começou há 2 anos e meio, após ter acabado o secundário, e está em tratamento hormonal há 2 meses. Como moderadora ou dinamizadora da conversa, vamos ter Joana Brilhante. Joana Brilhante é doutoranda em Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É mestre em Evolução e Biologia Humanas, sendo que a sua tese de mestrado se intitula Imagens Sociais de Pessoas Transgênero, uma análise a partir de estudantes do ensino superior português. É ativista LGBTQI e membro da Associação Não Te Prives, Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais, e da PAD, tal como Diogo Rivers. Entre os seus tópicos de interesse encontra os direitos humanos, geografia das sexualidades, teoria queer, estudos LGBTQI, feminismos e estudos de género. Vamos então confirmar se temos toda a gente online. Penso que faltará a Alexa, mas podemos já ir adicionando alguma das pessoas. Peço ao Alexandre para ligar a câmera quando possível. Olá, boa tarde a todos. Hello! Boa tarde. Azul, Hello. não está ligada? Já está. Ok, já boa. está ligada à vista. Pronto, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada por terem aceito falar neste painel. Não só porque, pronto, estamos aqui a pedir. Esta marcha foi toda feita à base de trabalho voluntário, portanto temos não só aqui um emotional labor da vossa parte que é gratuito, infelizmente, portanto obrigada por isso, e também por se estarem a expor, nem sempre é fácil, para algumas pessoas pode trazer riscos que nós também obviamente não queremos que passem, portanto obrigada por estarem a dar a cara. Vou-vos deixar portanto, sozinhos, no final se quiserem eu posso ler algumas perguntas que o pessoal possa ter e vamos ver se entretanto a Alexa aparece. Até já e continuação. Certinho. Então, cabe-me a mim começar esta conversa informalíssima, tendo em conta que foi isso que nos foi pedido e pelo menos eu sou amiga do Diogo, o Alexandre e a Aurora não o conheço pessoalmente, mas terei muito gosto eventualmente a nos cruzar. E a Alexa, que está atrasada, não é? Que por acaso é uma característica dela também. Sim, cabe-me a mim, certo, faz parte. Cabe-me a mim começar essa conversa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar a ouvir a conversa anterior sobre vivências lésbicas, estava a ser super interessante. Espera, antes de mais fazer um bocadinho de formalidade aqui, não é? Agradecer à Joana o convite para aqui estar hoje. Dizer que é com muito gosto que vejo a Marcha de Aveiro estar com muita força e a fazer eventos tão importantes, porque é um movimento novo e nós sabemos o quão difícil é a organização de um movimento forte LGBT e quão cansativo e exaustivo isto pode ser, porque lá está, as pessoas estão a trabalhar gratuitamente, mas é um trabalho extremamente importante e fico muito feliz de ver que Aveiro está a funcionar muito bem. E mandar um beijinho para vocês que nos ouvem e que vão falar connosco aqui hoje.
E se calhar deixar 15 minutinhos no fim para as perguntas, então, depois a Joana puder entrar assim a 15 minutinhos para vocês responderem às perguntas que possam surgir. Vou começar por fazer aqui, assim, eu não queria tornar isso numa conversa académica chata, eu queria que fosse o mais fluido possível, mas acho que é importante a gente ter aqui uma noção muito breve sobre o que é nós termos uma conversa sobre vivências não cis. Isto é, agora mesmo estava a haver uma conversa sobre vivências lésbicas e é muito comum haver a confusão entre o que é uma orientação sexual e o que é uma identidade ou uma expressão de género, não é? As pessoas confundem muito esses conceitos que são tão distintos, porque nós, apesar de, no movimento LGBTQI+, conforme a pessoa que está a utilizar, apesar de nós funcionarmos todos juntos e todas juntas, nós estamos aqui a falar de dois conceitos muito diferentes, que é a minha orientação sexual nada tem a ver com a minha identidade e a minha expressão de género. Portanto, nós não estamos aqui para falar sobre orientação sexual, poderão falar eventualmente se vos apetecer, mas a identidade e a expressão de género tem a ver com a forma como a gente se apresenta, não é, socialmente, ou como nós nos identificamos. Eu acho que isso é sempre uma ponte interessante de se fazer no início de uma conversa deste género, até porque a grande maioria da sociedade, que é cisgénero, não sabe o que é que quer dizer cisgénero. E isso já diz muito sobre a falta e a quantidade de trabalho que a gente ainda tem para fazer nesta área, que é a grande maioria das pessoas não sabe a palavra que as identifica no que toca à sua identidade de género. E esta não necessidade das pessoas cis de dizerem que são cis, o que faz na prática é apagar as realidades de todas as pessoas que não são cis, não é? E que acabam por sofrer vários tipos de discriminação e bullying, etc, etc. Da mesma maneira que as pessoas homossexuais, bissexuais, etc, também sofrem discriminação. Então, eu, em vez de estar aqui a explicar o que é uma pessoa transexual, o que é uma pessoa não binária, etc, etc, ia passar a palavra para vocês, deixando aqui a ideia de que era interessante se vocês pudessem definir um bocadinho a vossa própria identidade. Olá, Alexa, isto são horas. Desculpem! Eu é que tenho a desculpa de uma hora a menos nos Açores. Mas pronto, olha, Alex, eu não sei se estavas a conseguir ouvir o que estávamos a dizer. Eu estava a dizer que estavas? Um bocadinho só. Ok. Mas sim. Pronto, isso para dizer que vou passar a palavra para vocês e que vocês, conforme as vossas identidades e expressões, se pudessem, não é dar uma definição chata sobre isso, mas falar um bocadinho sobre o que é ser, no meu caso, cis, não é? Que desinteressante e chato, mas nas vossas experiências, o que é falar um bocadinho sobre isso. E passava, se calhar, a palavra ao Diogo, porque é a pessoa que está aqui primeiro no meu ecrã. Ok. Está bem. É muito democrático e circular. Então, eu sou não binário e determinei isto de uma maneira, se calhar, um bocadinho left field da cena. Claro que enquanto eu cresci, me tornei adolescente e depois posteriormente jovem adulto e agora adulto, que todas as questões tipo, ligadas à disforia de género, etc., que me foi diagnosticada, foram muito presentes, mas muito daquilo que eu determinei o que era para mim foi à base da gordofobia que eu sofri enquanto cresci. Porque eu, como cresci sempre cheinho e etc., sempre me foi retirado que isso não era um corpo de homem, e quando eu me aproximava da identidade de mulher, também já não era uma identidade que a mim me servia. Então, enquanto eu lidei com esse choque mental do que é um corpo, o que é um corpo estético, o que é um corpo estético bonito, consegui chegar a partir de vários contextos e conversas e outras com outras pessoas trans, com pessoas cis, etc., consegui perceber que eu sou não binário e o meu corpo insere-se e a maneira como eu revejo o meu corpo é dentro e fora do espectro.
um pouco como eu apresento-me como homem, eu sou passável como homem, como mecanismo de defesa, mas também mecanismo de choque, tipo, das pessoas pensarem que eu sou um homem e eu dizer que não sou um homem, e então criar esta resistência, não é? Porque eu também sou um bocado, pronto, taberneiro e gosto de dar porrada. Então, este tipo de coisas também me interessa. E também porque me permite não só me expressar fora daquilo que terceiros consideram bonito e consigo tipo, manusear por aí aquilo que me faz sentir mais confortável, que é não ser homem nem ser mulher, ser ambos, ou não sequer ser nenhum dos dois. É basicamente o determinar e o não determinar. Então, para mim, ser não binário, se calhar a versão académica, fixe de dizer, é que é uma identidade que não existe dentro do binarismo sexual, de género, neste caso, que seria o homem e a mulher, mas para mim, pessoalmente, é não existir, é existir entre vários espectros, é estar ali, ter esta panóplia aberta e saber que posso pegar aqui, posso pegar ali, posso pegar noutra coisa e construir uma coisa para mim. É como ter vários sets de Lego. É o que eu costumo dizer, tipo, pessoal, é, o meu género é tipo um castelo de Lego que é de vários sets diferentes. Vou buscar corzinhas aqui, vou buscar peças maiores aqui, e é assim que vou construindo. E agora, como eu me revejo, não vai ser a mesma coisa que eu me revi ontem e como vou rever amanhã. É um pouco sempre de construção. E eu acho isso muito interessante também do ponto de vista ativista e etc. Isto é a minha versão mais política. Por isso, é isso. Sim. Muito bem. Então, vês isso como a tua identidade de género como uma coisa fluida? Sim. O não binário será um termo também, tipo, um bocado guarda-chuva para aquilo. Como eu não consigo dar um nome específico e concreto, digo não binário porque efetivamente é o que ele é. Se tivesse, se calhar, de escavar um bocadinho, seria género fluido ou género fluxo, ou o que seja. Mas acho que que isso será uma coisa para o futuro e não necessariamente para agora. Certo, muito bem. E tu, Alexandre, queres falar um bocadinho sobre isso? Claro. Bem, assim, eu sou um homem transexual, né? Já há 3 anos comecei a transição, mas eu comecei a perceber-me desde muito novo, mas a perceber-me e não me a perceber ao mesmo tempo, porque eu percebia que havia qualquer coisa que eu sentia que não estava certo, mas eu não sabia o quê. E então acabei por me conformar um bocadinho e achar que, pronto, que tinha de ser assim e que eu tinha de ficar como estava, até porque eu nunca tive ninguém que me falasse sobre o assunto, ninguém que conhecesse, ninguém que, pronto, tive sempre um bocadinho na ignorância. Então fui-me conformando à base do que eu conseguia. Eu passei uns tempos mais complicados na escola e isso se calhar fez-me ter um bocadinho mais o outro lado da experiência e eu perceber realmente que não me enquadrava e que tinha que fazer alguma coisa em relação ao assunto. E entretanto tive um amigo meu que fez a transição e que falou comigo. Foi o primeiro contacto que eu tive com dizendo o mundo transexual, por assim dizer, porque eu não sabia. E eu fiquei muito fascinado, porque eu não sabia realmente que era possível e que eu podia ter uma solução para aquilo que eu estava a passar. E passado essa conversa com o meu amigo, eu passei cerca de mais ou menos um ano, 2, se calhar, a pensar e a informar-me um bocadinho mais e a pensar realmente se era aquilo que eu queria, porque eu não queria ter dúvidas e depois envolve também família, etc. Sim, claro. E eu não queria estar quer dizer, já tinha dito à minha mãe que gostava de raparigas e não queria estar a dar-lhe outra que sem ter a certeza. E depois quando tomei a decisão e comecei a transição, houve muitas coisas que eu sempre tive muitos problemas de ansiedade, por exemplo, e que eu nunca interliguei a nada, mas desde que eu comecei a transição, muitos deles desapareceram. E eu só agora, passado uns tempos, é que realmente comecei a pensar que me aconteciam assim coisas que eu ficava em ansiedade, ficava em pânico e não sabia porquê, não tinha explicação. E agora, com o passar do tempo, há muita coisa que antes me preocupava que agora já não passa-me assim um bocadinho ao lado.
Olha, Esta que bom. é a minha experiência. Certo. Eu agora, supostamente aqui no meu ecrã, a próxima a falar é a Alexa, mas ela está de castigo porque foi a última a chegar. Por isso, passava a palavra à Aurora. Olá, eu sou a Aurora e, assim como o Alex, demorei um bocadinho a perceber quando e se era e o que não era, porque em criança eu era uma criança gordinha e havia qualquer coisa no meu corpo que não fazia sentido. E eu pensei que se calhar fosse o peso e passei por uma fase em que acabei por perder bastante peso e não melhorou. Não era aquilo. Não, o meu corpo continuava a não pertencer àquilo que eu sentia ser eu própria. Mas, entretanto, deixei o tempo passar, pode ser uma fase, e lá está, não há informação suficiente, não havia quem falasse do que é ser trans, se isso existia sequer, e deixei passar até mais ou menos ao secundário, onde me afirmei como rapaz homossexual e senti-me muito melhor, de facto. Só que esse sentir melhor foi um bocadinho do peso que saiu, porque o corpo continuava lá e o corpo continuava a não fazer sentido. E eu percebi que, ok, o corpo não faz sentido, eu tenho que pesquisar alguma coisa sobre isso, e fiz psicoterapia durante um ano e fomos, pronto, escalando e conversando, até que um amigo meu fez a transição e ok, calma lá, assim como o Alex estava a falar, calma lá, isto é possível. E depois eu conheço o Alex já há bastante tempo e o Alex fez a transição também e eu assim, calma, será que eu sou o caso contrário? E de facto comecei a experimentar o sentido mais feminino, libertar um bocadinho mais e aí fez sentido, fez mesmo sentido. E no final durante o 12º ano, passei esse ano inteiro a pensar se sim, se não, como é que vai ser, o que é que eu posso fazer, projeções futuras, porque todos nós, como comunidade LGBT, temos que pensar na altura, não temos que sair do armário, porque não temos, mas de facto a minha experiência foi, eu senti-me muito melhor depois de o fazer e depois de me afirmar. Mas também temos que perceber o nosso contexto social, a nossa família, porque pode ser muito perigoso, de facto pode ser perigoso. Para mim não foi, eu tive um grande acolhimento por parte da minha família e por parte dos meus amigos, mas temos de ter esse cuidado e perceber as outras pessoas. Que há uma coisa que eu odeio, que é quando olham para as outras pessoas e quase forçam essa pessoa, então e tu és? Então e tu és? Vamos com calma, as pessoas têm o seu ritmo e elas saem do armário quando quiserem, quando se sentirem preparadas e quando se sentirem seguras. E foi isso que eu fiz. Ao final desse ano inteiro, eu senti que estava preparada e senti que estava num ambiente seguro e saí do armário como rapariga trans no dia da marcha no Porto, há 3 anos, penso eu. Que giro. Que fixe. Muito bem, giríssima a história. Alexa, queres contribuir um bocadinho? Desculpem, mais uma vez. Eu, antes de mais, tenho que dizer que ter recebido o convite para estar aqui hoje e para esta conversa, para mim é assim, qualquer coisa de muito interessante, porque eu não acho que seja uma pessoa que seja lida como não cis, e eu acho que poucas vezes eu falo sobre isso em relação a mim, e então o facto de me terem convidado achei que era interessante, e é a primeira vez que eu falo assim mais abertamente sobre estas questões em relação a mim. E então, pronto, para dizer que para mim o não cis tem muito a ver e está ligado principalmente também com uma experiência de negritude, né? Com o facto de eu não ser uma pessoa branca. Mas não sou uma pessoa branca, mas também não sou uma pessoa negra escura. E então
imediatamente traz uma camada à forma como eu me identifico, que é uma construção e desconstrução constante, não é? E então, para mim, tem muito a ver também com este caminho, vamos dizer assim, de me saber uma pessoa negra, independentemente do meu privilégio dentro da branquitude. Portanto, sendo uma pessoa negra clara. E acho que é interessante porque, dependendo daquilo que nos tira do standard, né, daquilo que se diz a norma, né, a norma branca colonial, que nos é imposta, depois nós posicionamos de maneira diferente e como é que isto mexe connosco enquanto pessoas, né? E para mim teve muito a ver com isso. Mas é muito fixe porque ao mesmo tempo nos dá uma capacidade de pensar novas formas de falarmos sobre nós. E então para mim foi muito isso, quando eu começo a perceber que, quando eu começo num processo, e isto é realmente, pensar sobre isto é qualquer coisa de emotivo. Quando eu começo efetivamente a aceitar o meu cabelo e a usar o meu cabelo natural, portanto, eu desde dos 9 anos de idade que eu desfrisava o meu cabelo, e então ele era assim, não é? Era encaracolado, mas ficava assim, tipo. E houve todo um processo, até os meus 20 em que o cabelo começa a tornar-se natural, ou seja, os produtos deixam de fazer efeito e efetivamente ele começa a existir enquanto quase parte do corpo, não é? Não é só uma coisa que a gente faz coisas nele, ele faz coisas em nós também. E então, imediatamente, ou num processo bastante rápido, a minha expressão de género começou também a mudar. Portanto, eu performava, ou seja, eu tinha aquela coisa de ser muito feminina e tal, porque achava que não podia ser lésbica e ser masculina. Tipo, como assim? Tipo, não. Não me era permitido, não é? Tipo, Certo. eu ia... Não, a sério, porque eu ia ser ostracizada, eu ia ser vítima de violência, eu ia ser, estás a ver? E eu tinha muita noção disso, porque ninguém à minha volta era masculino, ninguém à minha, tipo... E então era muito esta coisa, tipo, eu não posso... Eu já sou lésbica, que horror agora ser masculina, não é? Portanto, depois também é desconstruir estas coisas, não é? E então começo a entrar nesta coisa, não, se eu já aceito o meu cabelo, também aceito que posso ter outras expressões, não é? E começo a entrar nesta coisa, né, de efetivamente vestir roupa dita masculina, camisas, tal e tal. E neste processo começo a perceber, epá, mas eu sinto-me muito melhor assim. Mas eu sinto-me muito melhor a vestir roupa dita masculina. E começo num ambiente bastante safe, né, seguro. As pessoas começam a dizer, uau, Alexandra, estás bem, tipo, que fixe, tipo, gosto bem de como estás a vestir, e pá, porquê que não começas um blog? E, entretanto, começa este processo de a minha identidade e de minha expressão passar por dizer às outras pessoas, esta sou eu. E, pouco a pouco, ir mostrando, não à minha família, não necessariamente às pessoas próximas, mas a um mundo seguro. No caso... O Tumblr. Quando o Tumblr ainda era o Tumblr. Os fãs do Tumblr, sim. Do Tumblr. E então foi muito esta coisa, tipo, ir experimentando, ir percebendo, ir tirando fotos, ir documentando. E até que o que eu começo a perceber é que não é uma performance de masculinidade, não é o vestir roupas masculinas que é eu sair fora da minha norma, ou daquilo que eu sou. É exatamente o contrário. Como assim, ao contrário? Ou seja, quando eu me visto feminina é que eu me sinto fora de mim, fora da minha... Sim, em performance. Okay. E então começo a perceber que é exatamente isto. Estão a ver? E então, para mim, é isto. É um inventar, é um processo de me saber e de me construir, sabendo que não existe língua, não existem palavras para me definir. E então, o queer para mim, a palavra queer, e eu ser uma lésbica queer, vem um bocadinho com esta ideia, não é? Com esta coisa de fluidez, de indefinição, de habitar, ou seja, do meu corpo ser qualquer coisa que
não tem uma palavra, ou mesmo as palavras que existem não são exatamente aquelas, Não né? é bem Não é bem aquilo, e ao mesmo tempo de viver com alguma tranquilidade em relação a isso, ou seja, de não esperar que eu tenho que preencher uma determinada definição, não preencher uma determinada definição. E então é um bocadinho isso, é um bocadinho aí que é o meu não cis, não é? Porque depois também é uma flutuação, dependendo dos meus espaços, ou dos espaços onde eu estou, também posso ou não habitar mais quem eu sou, ou quem eu sinto ser, e não. Sim, Dependendo. porque isso parece. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas aquilo que me parece que faz mais confusão às pessoas é essa ausência de definição. Como se fosse absolutamente obrigatório todos nós e todas nós decidirmos que, em relação ao nosso género, que nós vivemos o nosso género desta maneira, escolhemos isto e agora temos que ser isto assim para sempre. Porque quando eu digo às pessoas, tenho um amigo ou uma amiga não binário ou trans, whatever, as pessoas parecem ter muito mais facilidade em compreender aquela que é a transexualidade, que vai de acordo com os padrões de género mais que as pessoas estão mais habituadas a ver, não é? E então conseguem até compreender, sim, é trans. E ok, isso eu compreendo, mas não binário, isso aí é que já é muito exótico. Tipo, parece que essa indefinição faz um mal às outras pessoas que eu não consigo compreender bem porquê. Não sei se vocês querem comentar um bocadinho sobre isso. Talvez o Diogo que é não binário ou a Aurora, pode ser, sim. Quanto à minha à parte da expressão de género, não tanto ao género em si, eu não tenho uma expressão de género extremamente feminina, quase que era esperado de mim ser super feminina, porque sou uma mulher trans, portanto tenho que ser muito feminina. E no início deste ano, por acaso, eu tinha o cabelo bastante comprido, tinha o cabelo pelo meio das costas, e no início deste ano rapei-o. Porque lá está, e estou a esperar um bocadinho do tempo, mas já lá volto, que é, eu não me sinto propriamente aquele 100% mulher, lá está, é aquela fluidez de género, que é um não binarismo, que eu não estou nem um lado nem do outro do espectro. Sinto muito mais no lado feminino, mas isso não quer dizer que eu seja 100% uma mulher, nem que me sinta 100% uma mulher, porque não é isso. Até porque o que é isso, não é? Ser 100% exatamente, mulher. Exatamente. E agora se calhar passava... Sim? Opa, é assim, eu vejo isto desta forma. Eu acho que, da maneira como eu tenho vivenciado as minhas relações interpessoais, ou como eu tenho visto, tipo, ao longo do tempo, como eu tenho visto e estudado, etc., tipo, como é que as pessoas realizam, é quase como a tua identidade de género, ou pelo menos aquilo que tu aparentas como, existe em primeiro lugar antes de sequer do resto da tua identidade. Ou seja, antes de tu teres um nome, antes de tu teres tipo uma personalidade, tu já és automaticamente determinada como mulher ou homem. Isto é uma cena milenar, né? Isto é uma cena que está aqui, tipo, são séculos e séculos e séculos de construção de identidades, onde as próprias ideias de homem e mulher, né? Mesmo, pelo menos na cultura ocidental europeia, né? Foram mudando, não é? Tipo, o que é ser mulher foi mudando, o que é ser homem foi mudando, mas não existe, não é que na contemporaneidade a gente já tenha um selo a dizer isto é ser homem, isto é ser mulher. A partir do momento que nós não conseguimos, sequer, se os académicos não conseguem sequer determinar 100%, logo ali, quadrado, numa caixa, o que é homem e o que é mulher, porque é que isto é tão importante quando traduzimos para quando estamos aqui a falar, ou etc. Porque é que isso é tão importante para o teu cérebro, da maneira como tu estás socializada, como é que é tão importante tu, antes de terminares o nome da pessoa, saber se ela é homem ou se é mulher. Onde é que isto muda a tua percepção da pessoa? Como é que isto muda a tua maneira como tu te interligas com a pessoa? Estás a ver? E isto a mim, por isso é que a mim o choca e é interessante. Por isso não é que eu tenha particular gosto ou interesse em ter uma barba ou vestir roupa de homem ou whatever. Até porque, tipo, isso até tenho sido até bastante mais
fluidozão nos últimos anos, com a minha expressividade estética, etc. Mas a mim é interessante ver como as pessoas reagem ao facto de me verem, estás a ver, pensarem que eu sou um homem e depois eu me determinar, mas eu não sou, eu não sou. Vocês, ser este choque, ser este tipo, esta chave que mal entra, não é? Para mim é-me interessante, mas isto, claro, que isto depois traz, esta discussão aqui vem sempre por dois lados, vai sempre para uma discussão super produtiva, onde as pessoas têm grande luz na cabeça e de repente, eia, que cena, estás a gozar? E se calhar até provocas as pessoas até a explorar a si próprias, não é? A explorar a sua identidade. Se calhar nem saem, estás a ver? Se calhar se calhar descobrem que para elas ser mulher ou ser homem, se elas caírem nesse binarismo, até faz outro sentido, ou arranjam outros sentidos para isso. Mas depois tens a parte violenta, né? Tens a parte do, isso é a fase, ou isso é... Isso são... Eu gostava de desculpa interromper, Diogo, mas eu acho que é interessante vocês falarem um bocadinho sobre isso, sobre o que é que muda nas vossas vidas a partir do momento em que vocês encaram esta identidade, não é? Identidade, esta fluidez, e em relação principalmente às pessoas que vos rodeiam, como é que isto acontece? Há o choque, não há o choque, é muito violento, imagino que seja para algumas pessoas que sejam experiências altamente violentas, pelo menos da mesma maneira que eu consigo falar por causa da parte da homossexualidade, e esses momentos de coming out podem ser momentos horrorosos nas nossas vidas, e às vezes ao contrário, podem ser momentos super carinhosos em que se fortalecem relações, às vezes com pessoas que nós nem éramos assim tão, ou que não esperávamos que fossem assim tão importantes e que depois passam a ser. Vocês querem falar um bocadinho sobre esse momento de coming out? Vamos passar a palavra a toda a gente, que eu já estive aqui quase 10 minutos a falar. Vai o Alex agora, que ele está calado há muito tempo. Sim, Eu, em relação ao coming out como transexual, eu tenho duas experiências, ou seja, duas pessoas muito diferentes com quem eu falei, que foram duas atitudes muito diferentes uma que me chocou um bocadinho e outra, chocaram-me as duas, uma por um motivo um bocado mais positivo e uma por um motivo mais negativo, que foi uma criança e o meu avô, neste caso. Uma das pessoas que eu esperava compreendesse mais era o meu avô, porque o meu avô sempre foi enfermeiro. E eu achava que, sendo enfermeiro e tendo um historial de estudo em medicina e etc., eu achava que eles tinham que saber algumas dessas coisas, porque eu achava que era não sei, um bocadinho obrigatório, que fazia parte do processo deles. E quando eu falei com o meu avô, que eu não falei com ele particularmente, foi um dia em que eu falei com toda a gente, há uns dias ele disse que ia falar comigo pessoalmente. E eu aceitei com ele, ele veio cá a casa. É muito raro o meu avô querer falar comigo a sós, pessoalmente, eu achei estranho. E sabia que era por causa do assunto. E ele chegou ao pé de mim e disse-me que o que eu estava a fazer era um erro e que eu tinha que ter... que eu tinha que ir para a psicoterapia e que eu tinha que me aceitar como eu nasci e que o que eu estava a fazer era errado, que me estava a iludir a mim próprio. E eu não lhe disse nada de mal, como é óbvio. Não aceitei a opinião dele, disse: respeitei a tua opinião, tudo bem, mas eu não vou ser aquilo que tu estás a dizer, porque não é o que eu quero e não é o que eu sinto que preciso. E este foi o lado positivo, não, foi o lado negativo, peço desculpa, de uma das pessoas que... Aliás, foi a única pessoa que teve essa reação. A outra pessoa foi uma reação muito mais inocente, mas foi o meu primo. O meu primo tinha 4 anos, provavelmente, na altura em que eu lhe disse. E ele chegou ao pé de mim, e a única coisa que ele me disse, que foi, para mim foi muito emocional que ele me disse. Ele só chegou ao pé de mim e disse: sabes, eu gosto muito e fico muito feliz, porque assim eu já tenho um primo e tu já és grande e podes jogar futebol comigo e eu não tenho que te ensinar. E aquilo emocionou-me. Como é que uma criança, não é, aceita aquilo assim de uma maneira... Ele nem sabia muito bem o que é que estava a dizer, não é? Mas a intenção dele
foi fantástico. E uma das pessoas que eu estava à espera de ter que me sentar com ele e explicar, e não. E foram duas coisas tão diferentes de uma pessoa que eu achava que tinha muito mais informação sobre o assunto e que ia ser muito mais matura em relação à questão, e não foi. E do meu primo, que é, não é? Um ser humano com 4 anos, que não sabe quase nada. E teve aquela reação super positiva. É a prova de que esse tipo de bullying e de ódio que as pessoas LGBT sofrem não nasce connosco, é ensinado, e é por isso que montes de vezes, por acaso há vários exemplos desse género, com coming outs, tanto de pessoas trans como em relação à orientação sexual a crianças, e há reações assim mesmo deliciosas, porque ninguém nasce racista, ninguém nasce transfóbico, ninguém nasce homofóbico. Isto são tudo coisas que nos vão sendo postas na cabeça, que nos vão moldando a esperar certas coisas e certos comportamentos da população, que depois faz com que a gente tenha medo, que não é, medo, não gosto muito dessa palavra, mas daquilo que é diferente, e acabamos por rejeitar muitas vezes isso, mas as pessoas têm que ter a humildade de perceber que não existe transfobia porque há pessoas transexuais, existe transfobia porque há ódio e porque há pessoas que têm ódio em relação a certo tipo de pessoas. Obrigada por teres contado o teu coming out, Alex. Não sei se vocês também querem partilhar os vossos. Eu queria só contar uma história, porque eu acho que também vai um bocadinho de encontro, e se calhar não, pronto. Mas por causa desta história das crianças e dos adolescentes e de pessoas, pronto. Eu sou assistente social de profissão e trabalhei durante algum tempo numa casa de acolhimento, onde tínhamos várias crianças e jovens, né? E houve um dia que uma miúda, ela era de São Tomé, e ela já estava há muito tempo lá na casa e nunca tinha conhecido ninguém, e nunca tinha tido ninguém da equipa técnica que fosse negra, ou seja, que não fosse branca. E então imediatamente houve assim uma afinidade. E a certa altura, quer dizer, eu acompanhava esta jovem para todo lado, médico, escola, todo lado. E um dia ela vira-se para mim e diz-me assim: Alexandra, porquê que eu nunca te vi vestir vestidos? E a minha colega que estava connosco perguntou-lhe: então, mas eu também nunca vesti vestidos, só que tem uma expressão de género mais feminina, não é? E ela assim, não, mas tipo, contigo é ok, agora a Alexa não, a Alexa nunca. E então eu olhei para ela e disse assim: então, mas se eu me sinto mais confortável, se eu gosto mais de vestir-me assim, achas que tem algum mal? Achas que é mau? E ela: não, é só porque eu acho que também ficavas bonita de vestido. E eu: se calhar ficava. Queres que eu te mostre uma foto? E eu mostrei-lhe uma foto de um dia que eu usei vestido já há muitos anos atrás. E ela diz assim, super, ela diz assim: realmente também ficas bonita assim. Deixa lá isso, Alexa, deixa os vestidos no passado. Realmente não tens que vestir vestidos. Realmente para quê, não é? Para quê tens que vestir vestidos? E é um bocadinho isto que eu acho que é muito interessante, é que realmente a visibilidade é uma coisa que nos põe, ou seja, a passabilidade e a visibilidade, ou seja, se nós passarmos enquanto um determinado género e a visibilidade no sentido de não cumprirmos as regras de género que nos estão atribuídas ou que são lidas em nós, depois metem-nos em situações que às vezes podem ser carinhosas, dizias tu, Joana, como podem ser bastante violentas. E quer dizer, para mim, a minha visibilidade é como eu dizia há pouco, tem a ver com um cabelo enorme e usar uma gravata no meio da rua, sabe? Estão a ver, tipo, é do género, ou uma ou outra. Ou é porque alguém acha que eu não devo utilizar uma gravata, ou um laço, ou é porque alguém acha que o meu cabelo é convite
para tocarem no meu corpo. É sempre assim aquela coisa, né? Tipo, é uma ou outra. E então eu acho que tu também, ou pelo menos na minha experiência, tem muito a ver com esta coisa do como é que a gente vai lidar com o facto de saber que só o sair de casa igual a mim, implica, quer dizer, que possa ser abordada na rua por alguém que mal intencionado, não é? Tipo, imaginem, eu comecei há pouco tempo a experimentar fazer drag king. E tenho andado nesta ideia de experimentar maquiagem, de perceber o que é que corre bem, o que é que não corre bem. Vou participar agora no dia 16 num espetáculo que é Drag Kings of the World, e que vai ser assim incrível. Vai ser com o tema de Black Lives Matter. E então saí da casa de uma amiga minha que me ajudou com maquiagem, com uma barba com glitter dourado, because we're golden, né? E Rainha. tipo, e eu saio da casa, né? Tipo, e ela fica, imagina, um prédio no 6º andar, ela fica à janela porque estava a passar um carro cheio de rapazes, não é? E ela com medo que me acontecesse alguma coisa. E este tipo cara, né? Barbona, glitter, né? Gold, assim, uma coisa. E ela lá do 6º andar. Género, amiga, estás no 6º andar, tipo, só se te atirares daí, mas ou seja, é um investimento emocional de cada vez que tu metes o pé fora de casa, né, com aquilo que pode acontecer, que realmente, pá, o Alexandre estava a falar sobre a ansiedade e sobre o que é que te causa ansiedade, e é um bocadinho isto, é de género, será que eu hoje posso ser igual a mim mesmo, ou tenho que fazer um tone down aqui da cena, que é para o pessoal não me ler tanto igual a mim, mas igual a uma norma na qual eu não cumpro, mas já, pelo menos deixa-me mais segura. E então eu acho que essa decisão ocupa espaço emocional, ocupa espaço várias coisas. E então eu é bem tipo, ok, hoje estou ok, estou tipo sanidade, está ok, posso ser mais igual a mim. Hoje não consigo, não vou conseguir lidar, vou andar a chapada com alguém, então pronto, não vamos fazer isto. E então eu acho que isto Cansativo no mínimo. Não é no mínimo complexo. Certo. No mínimo complexo. Certo. E depois é outras coisas tantas, estás a ver? Tipo... Certo. Exato. Bem, Aurora, não sei se queres partilhar alguma história que tenhas de coming out. Estás com o micro desligado. Ok. Eu estava a dizer, eu já tive alguns. Porque em primeiro foi o tal como rapaz gay. O segundo foi como rapariga trans, que é o que mantenho. E o terceiro foi muito curioso e vai de encontro quando começámos a falar, que é a sexualidade e a identidade de género são coisas diferentes. E eu lembro-me que quando estava a passar por aquela transformação mental do habituar-me à minha expressividade feminina, que nunca foi muito masculina, eu lembro-me de passar por uma fase de desconstrução sexual, no sentido em que eu comecei a olhar para as pessoas e não me fazia sentido, deixou de me fazer sentido ver a sexualidade delas e o sexo delas. Eu comecei a abrir muito mais o meu leque de oportunidades e mesmo romanticamente. Eu neste momento não quero saber se é rapariga, se é rapaz, se anda no meio do espectro. É uma coisa que me deixou de interessar porque como eu passei pela transformação mental, apesar de ter nascido mulher e sou mulher e dentro do espectro, mais ou menos, não interessa muito, não é? A minha sexualidade só bem me diz respeito e achei curioso essa transformação de mentalidade até, de
já não querer saber se aquela pessoa é rapaz, se é rapariga, se é não binário, deixou mesmo de fazer sentido para mim. Portanto, houve aí um terceiro coming out mas não foi um coming out muito agressivo, não foi só, pessoal, géneros, né? O que é que interessa? Certo. Há bocado a Alexa... Eu tenho espera, desculpa, esqueci-me. Eu tenho uma cena. Manda essa cena para a gente. Então, é interessante que tenham trazido o tópico do drag, que a Alexa tenha trazido, porque eu também faço drag. E antes da Magda, que sou eu à noite de vestido, existisse, ela já existia como uma performance, porque eu fiz estudos artísticos e foi precisamente a maneira como eu fiz o meu coming out como não binário, foi com uma performance que se chamava A Magda Não Existe. A Magda não existe porque o Diogo, efetivamente, homem também não. Então, tipo, era ali a dançar com o desconhecido, com o não existente. Isto era quando eu estava, tipo, muito aquele texto da morte do autor. Era uma alegria. Pronto. E para mim, drag e o teatro que eu fiz, que eu também fiz teatro em drag várias vezes, foi muito importante para definir a minha posição, a minha expressividade fora do contexto da performance. Como é que eu consigo continuar a trazer estas ideias mais estéticas, visuais, porque sou uma pessoa que se exprime muito. Isto é a Frida a ladrar, a cadela cá de casa, linda. Ela está a dizer a Magda tem de voltar. Eu concordo com a Frida. Nós estamos... eu sou uma pessoa que se exprime muito visualmente e há muitas coisas visuais que me estimulam. E não são necessariamente figuras femininas ou masculinas, é mais tipo pequenos aspectos. Por exemplo, a maquilhagem mais feminina interessa da mesma maneira que um suit me interessa. É um pouco este diálogo de moda, porque a moda também é um tópico que a mim me interessa muito e está muito ligado também à minha especificidade japonesa, como elas se ligam. E a Magda, efetivamente, passou por várias, da mesma maneira que eu passei por várias expressividades, a Magda acompanhou-me sempre também a sua expressividade. Ela começou como muito trash e muito punk rock, muito estou-me a cagar para isto, vou partir esta casa toda, que ainda é um bocado, ainda mantém, para ser tipo linda, bela, vestidos, bonitos, cabelos, etc., para agora ser o que eu determino como um monstrozinho, né? Tipo este monstro da paralisia do sono que me aparece à noite, estás a ver, e que diz que eu e tu somos a mesma pessoa, temos nomes diferentes. Uhum. Então, tipo, também é muito importante para mim, enquanto ativista, por exemplo, conseguir caminhar estes ambos passos para também, sabendo que o drag, a história da comunidade trans é a história da cultura drag, que é a história dos direitos LGBT. E para mim é muito fixe saber como as pessoas também se expressam a partir desta expressividade exclusiva que é o drag, né? Tipo, da performance e da roupa e da maquilhagem, etc. Que podem ser sempre, discursos muito normativos, muito, tipo, estratificados, etc. Mas a maneira como nós conseguimos retirar aquela porra toda daí, construir o que nós queremos e construirmos uma nova coisa que depois vai ser retirada outra vez, reconstruída, este ciclo vicioso que existe, e como nós depois tipo, interligamos isso com a nossa vida real agora aqui, não é? Uhum. Como nós estamos, como nós vamos depois à padaria buscar o pão, o nosso look de ir ao supermercado, para mim é o choque, é aquilo que eu estava a falar há bocado. E também, em tom final, eu tenho... Exatamente, como a Joana está a dizer aqui no nosso chat privado, como vamos buscar os salgadinhos à pastelaria brasileira. Sim, com o molho até à testa. Mas eu tenho uma história muito feliz, que foi, eu tive uma fase na minha vida em que eu estava no Tinder, um bocado tipo no desespero pelo contacto humano, mas eu dizia lá, na minha bio, que não era homem. Uhum. E a minha companheira, não é? A minha parceira numa relação não normativa, é uma mulher cis bissexual, que ela fez match comigo e a primeira coisa que ela me perguntou foi os pronomes. E para mim isso foi tipo o escalar tipo
enorme de uma cena tipo, uau, tipo, efetivamente uma pessoa que não se dá comigo, não é uma pessoa que está todos os dias a ouvir, tipo, temos de respeitar os pronomes das pessoas. Uma pessoa que eu não conheço tipo, viu este ponto e disse, quais é que são os teus pronomes? E a partir daí, pronto, cresceu. Nós estamos numa relação já há 1 ano e tal e vivemos muito bem com isso. E é engraçado... É assim fácil, não é? Sim, é simplesíssimo. E é engraçado que ela conheceu a Magda primeiro. Ela viu a Magda primeiro antes de me vir a mim. Então, tipo, pronto, é isso. Olha, é interessantíssimo. Às vezes coisas que parecem tão complexas e é tão fácil, quer dizer, como a gente perguntar à pessoa como é que a pessoa gosta de ser chamada, como é que se identifica, para nós não estarmos a ofender ninguém de forma absolutamente desnecessária. Há bocadinho a Alexa falou em 2 coisas que eu acho que são importantes e que acho que a gente podia falar um bocadinho sobre isso, se vocês acharem interessante, que é falar sobre a afinidade e visibilidade, e também vai um bocadinho com isso que o Diogo estava a falar sobre o ativismo, que é a visibilidade acho que concordamos com isso, é importantíssima na comunidade LGBT. Portanto, essa ideia de irmos para a rua, e nós estamos aqui a fazer esta conversa para festejar aquilo que deveria ser uma marcha, não é? Na rua, um momento de visibilidade. Eu gostava, eu sei que o Diogo e a Alexa somos ativistas, eu não sei se a Alexa e a Aurora são, mas eu acho que isto é extremamente importante, pessoas LGBT e não LGBT, que sejam humanos de causa, que se juntem a esse tipo de atividades que são momentos políticos que na minha visão são muito, muito importantes. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião em relação às marchas, e saber se vocês têm aquilo que consideram ter um grupo de pessoas ou um grupo de suporte, porque pelo menos no caso da Aurora e do Alex pareceu-me muito claro quando eles estavam a apresentar, que é essa ideia de, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sentia-me um bocado sozinho, de que forma é que talvez ter um grupo de suporte, sei lá, amigas lésbicas, para quem é lésbica, gays, etc. Porque na minha história isso ajudou-me imenso e faz-me sentir muito mais forte, não estar sozinha, e isso para fazer ponto com o movimento LGBT, não é? Porque acabamos por ser uma família e ir para a rua é aquele momento máximo de sim, estamos aqui, we are queer. Não sei se vocês querem falar um bocadinho sobre isso, o que é que acham sobre as marchas? Eu se calhar posso começar. Eu acho as marchas muito, muito importantes. E no outro dia estava a falar com uma amiga minha e ela disse, opá, eu às vezes falha-me o raciocínio para explicar o porquê das marchas serem tão importantes. E foi num dia em que eu tinha tweetado alguma coisa como os descobrimentos e como isso ainda é glorificado em Portugal e as pessoas nem sequer têm noção que não devia ser glorificado. Pronto, um tweet mais ou menos assim. E choveram insultos no Twitter, porque aquilo teve alguns retweets de algumas pessoas que concordavam comigo, e choveram insultos no Twitter como não és uma mulher, nunca vais ser uma mulher, coisas assim desse género, outras de esta pessoa não devia ter nacionalidade portuguesa, sai daqui, e coisas assim. E eu estava com ela e disse assim, é por causa disto que faz sentido haver as marchas, por visibilidade, nós estamos aqui e é uma manifestação de grupo, uma manifestação de amor, é uma parte política, sem dúvida, e depois tem a parte do amor e do nós estamos aqui, e para as pessoas que ainda não saíram do armário é um safe place para olhar e dizer, ok, um dia eu vou estar ali, um dia eu vou-me afirmar, e eles estão bem, estão sorridentes, estão todos de mãos dadas, estão super alegres, porque as marchas são manifestações de alegria. E eu nunca fui a uma marcha em que estivesse triste, honestamente. E o ano passado fui à de Lisboa, à do Porto e à primeira de Aveiro. E a de Aveiro foi a mais especial para mim. Foi mais pequenininha, mas foi mais especial para mim porque eu cresci aqui, fui para a escola aqui, e ver a minha comunidade local a ser tão... A comunidade local
a unir-se foi mágico, foi mágico. Eu acho que é isto, eu acho que as marchas são isto, é o amor, a política e tudo de mãos dadas numa manifestação pacífica, sem problemas nenhuns, só a espalhar mais uma vez o amor. Certo. A seguir, quem quer falar connosco? Olá, Joana. Espera um bocadinho que a gente vai só terminar isso, pode ser? Dás autorização? Sim, claro, vim só aceitar em beats a dizer que faltam 5 minutos e que temos uma pergunta para responder. Mas a gente Ok, certinho. Eu gostava Alex, de partilhar vais? Sim. É assim uma coisa muito rápida, mas que eu sempre que penso numa marcha lembro-me deste testemunho em específico. Eu quando fiz o meu coming out, no preciso momento em que eu disse, houve um amigo meu que me chamou à parte e que me contou que estava a passar pela transição há cerca de mais ou menos 2, 3 anos. E eu sempre que penso na marcha lembro-me disto, porque eu pensei, nós somos amigos há tanto tempo e ele só se sentiu à vontade para me contar quando eu lhe disse que ia fazer o mesmo. E eu penso, o que é que as pessoas, e mesmo, eu por acaso não passei, eu assim que tomei a decisão, tomei e disse a toda a gente. Mas ele, no caso dele, que tomou a decisão e guardou aquilo para ele, por se ter sentido tão inseguro, tão sozinho, e nessa altura cá em Aveiro não havia basicamente nada, assim, nada que fosse vistoso. Eu lembro-me de estar feliz com o facto de eu conseguir dizer pela primeira vez aquilo que queria, e logo no momento a seguir ter ficado muito triste, porque eu pensei, quantos anos é que nós não nos demos e ele não foi capaz de sentir que podia partilhar isso comigo? E comigo, eu digo comigo e com todas as pessoas que faziam parte da vida dele, porque nenhum de nós sabia, para além dele e da própria família. E eu, quando penso nisso, lembro-me da marcha, porque eu acho que há uma coisa que é muito importante, que é nós não só sentirmos que estamos a fazer o correto para nós próprios, mas sentir que temos ao nosso lado alguém que diz força, e eu estou aqui contigo. E eu acho que é muito isso, quando uma pessoa está na marcha e olha para o lado e vê pessoas que estão lá pela mesma coisa que elas e que querem sentir-se compreendidas e que querem sentir só que as pessoas gostam das pessoas como são, eu digo, e é muito difícil desde que eu comecei a tomar hormonas eu ficar emocionado ou chorar, mas eu sempre que vou a uma marcha eu fico muito emocionado porque eu vejo que realmente as pessoas estão a se apoiar umas às outras e isso é muito importante para mim. Sim, certíssimo. Diogo e Alexa. Pá, Um minutinho a dividir pelos dois. Rapidíssimo. Eu tive muita sorte e muito privilégio de poder fazer ativismo com imensa gente cá em Coimbra de vários caminhos diferentes da vida, desde pessoas trans a mulheres lésbicas, a homens gays, a pessoas negras, etc. Tudo junto, e poder partilhar todas estas experiências, e é ótimo é ótimo saber que somos validados e que a nossa vida também é fixe, estás a ver? É correto. O ano passado, a gente no manifesto da marcha de Coimbra, o ano passado dissemos uma cena que para mim foi muito importante dizê-la, que é, somos drag queens feministas, porque fazia parte do número, de uma enumeração de coisas que nós estávamos a dizer do que aquilo éramos, e o feminismo, o transfeminismo, a mim salvou, foi ele que me ensinou tudo o que eu sei agora sobre mim. Se não fossem as mulheres feministas de Coimbra que eu conheci, as pessoas trans de Lisboa, feministas também, e as do Porto e de outros sítios, eu não tinha isso. E foi a partilhar o espaço da rua com elas, seja cá em Coimbra, Lisboa, Porto, Viseu, Aveiro, onde quer que seja, eu provavelmente ainda estaria um bocadinho a andar aos círculos, a tentar perceber o que é que eu era. E para mim, a marcha, para além do protesto, é a confirmação e é tipo a concretização daquilo que nós somos, daquilo que os nossos antepassados foram e daquilo que nós vamos trazer para as próximas gerações. E agora vou passar a Alexa, que ela está ali com aquela carinha, mesmo quem quer falar. Eu só quero fechar dizendo que não se perca isso. Que não se perca isso, que as marchas não deixem nunca de ser isso, que as marchas nunca deixem de ser um protesto político, que as marchas nunca deixem de ser feitas por nós, para nós, e como locais, para nós nos encontrarmos a nós. Que nunca sejam sítios desvirtuados daquilo que são as nossas lutas, que são aquilo
que são as nossas reivindicações e que demonstram exatamente a interseccionalidade daquilo que nós somos. Sejam elas interseccionalidades de raça, sejam elas interseccionalidades de classe, sejam elas que as interseccionalidades forem. Porque esses espaços, a rua, muitas vezes só pode ser ocupada por pessoas dessas interseccionalidades todas nesses dias. Tanto que a gente nunca deixe que as marchas sejam ocupadas por outras pessoas. Sim, certíssimo. 18 horas em ponto, Joana. Acho que melhor que isto era difícil. Melhor que isto era difícil, sim. Queria só dizer-vos, tivemos uma pergunta de uma pessoa do Twitch, vai ser relativamente rápida. É assim, vamos passar o tempo, mas eu acho que esta é essencial. E a pergunta é se é ok as meninas trans se sentirem apaixonadas por meninos trans. Ok, portanto, isto deve vir de alguém assim um bocadinho mais jovem, deve vir de alguém que está a começar a descobrir isto, se é um assunto um bocadinho tabu ou não, portanto, assim, em tipo meio minuto. Eu acho que esse assunto, essa pergunta é ótima porque vai exatamente de encontro àquilo que nós abrimos essa conversa, não é? Que há muitas vezes a confusão entre o que é uma identidade de género e uma orientação sexual, mas eles é que estão aqui para falar sobre isso, não sei quem é que quer responder essa pergunta. Eu posso responder como rapariga trans. A resposta é muito simples. Ama quem tu quiseres, não há regras no amor. Desde que seja uma pessoa consciente, que te possa garantir que sentes amor e por ti e tu por essa pessoa, não há problema nenhum, não há nenhuma ilegalidade no amor. Portanto, as raparigas trans podem se apaixonar por outras raparigas trans, por raparigas cis, por rapazes trans, rapazes cis, por pessoas não binárias, por pessoas de um género fluido. É amor. É amor. Amor é amor. Amor é amor. Uma boa catchphrase para irmos para casa. Exatamente. Falem por vocês, porque ainda tenho que ficar aqui para fazer host para o resto das coisas. E a gente vai estar cá a ouvir. Boa. Fico muito contente. Então, mais uma vez, obrigada a todos por terem aceito o convite, pela conversa que foi extremamente iluminadora e muito humana, acima de tudo, era algo que as pessoas estavam a dizer em geral, e inclusivamente que se identificaram, por exemplo, com o struggle da Alexa, no que conta, por exemplo, ao cabelo e à questão da etnia, portanto, a cor da pele, a tudo, as questões de identidade que tu também falaste, Diogo, que a Aurora e o Alexandre também mencionaram. Pronto, e portanto, Joana, obrigada por estás a dinamizar, fizeste um papel excelente, portanto, muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal. Tá bom? Beijinhos. Beijos. Amor é amor. Beijos. Marcha é linda. Isso. Marcha é linda. Tchau. Obrigada a todos por